Bom dia, meus amores! Nós vamos começar nossa aulinha de língua portuguesa hoje com uma produção de texto. Eu vi nas apostilas que vocês escreveram bastante, alguns escreveram textos bem bacanas, né? Estão colocando a pontuação direitinho. Então, vamos só esquentar com essa produção de texto essa semana, tá bom? Eu dei uma coisa bem simples, ó. É uma imagem, vocês estão vendo uma sequência de imagens. Então, vocês vão observar a cena, olhar cada imagem, cada sequência de imagens. E aí, vocês têm aqueles critérios para escrever que vocês já sabem, que a professora sempre bateu em cima, né? A sua história, ela tem que ter um título. Esse título tem que ser de acordo com o texto, né? Se você está falando, por exemplo, do sofá, você não vai escrever sobre a bola, né? Então, tem que ser coerente. Você tem que escrever sobre aquilo que o tema está propondo ali. A imagem, toda a cena está propondo para vocês, tá bom? Esse segundo item aqui, eu não vou cansar de falar para vocês. E vocês vão me ouvir o tempo todo falando que sempre o início de frase, quando eu vou construir a frase, eu tenho que colocar a letrinha maiúscula. Tem muita gente que esquece de colocar. E não pode esquecer também, quando terminou a frase, você tem que pontuar direitinho, tá bom? Após a frase estar completa e vocês pontuaram, terminou, tem o sentido completo, muda de linha, vai para outra linha, parágrafo. Esse ir para outra linha não é pular linha. Em texto não se pula linha, a não ser que for poema, que tem estrofe, que você vai mudar, mas não é o caso aqui do texto, que você está fazendo uma narrativa, tá bom? Então, eu não fico pulando linha em texto. Eu concluí a minha frase, ela está com sentido completo? Ponto. Vou para outra linha, parágrafo e começo a minha frase novamente. A história deve ter um início, tem que ter um desenvolvimento e tem que ter uma conclusão, tá? Não esqueçam de fazer o fechamento da história. Às vezes você começa tudo bonitinho, chega lá no final a história parece que não tem um fim, né? Não acabou a sua história. E outra coisa, quando você vai começar a história, veja bem, o que está acontecendo aqui nessa cena, né? Durante toda a história vai surgir um problema. Que problema é esse? Como que ele vai ser resolvido? Então, tem que ter uma sequência de ideias, começo, meio e fim. E você vai ler essa história depois, tá bom? Para ver se ficou boa. No final, pinte os desenhos, tá? E aí você vai compartilhar a sua produção. Aí você vai colocar no grupo, a professora vai lendo, vai fazendo as interferências direitinho. O que precisa melhorar nesse textinho, o que ficou bom, né? Então, quando eu vou escrevendo, eu vou lendo o texto para ver se não está faltando nada. Porque se eu simplesmente escrever e não ler o que está escrito, eu não sei se eu vou precisar mudar ou não vou. A professora, quando escreve, nossa, ela lê várias vezes para ver se precisa mudar alguma coisa, tá bom? Vocês podem descrever a imagem, tudo certinho, se está acontecendo de dia, que instrumento que o menino usou para preparar a terra, como que eram as sementes que ele jogou, que sementinha que ele jogou, tá? Você pode dar um nome para esse personagem, descrever o lugar, né? Que hora que ele molhava as sementinhas, o zelo, o cuidado que ele tinha, como que era esse cuidado. No final, o que aconteceu, se ele ficou satisfeito, se ele ficou feliz, né? Tem muitas coisas aqui que você pode colocar. E uma outra coisa interessante, gente. Como aqui, ó, tô vendo, tem 6 imagens. Para cada imagem, você pode estar mudando de parágrafo. É até uma dica, uma sugestão. Então, dá para colocar bastante parágrafos nesse texto. Tudo bem? A professora trouxe um quadro aqui que nós tínhamos lá na sala.
Lembra que a gente usava, a professora dava essas dicas para vocês? Sempre que eu vou começar um texto, ó, eu posso usar era uma vez, um certo dia, certa manhã, numa tarde, né? Um belo dia. Aí você vai ver qual que cabe aqui. Sempre essas expressões eu vou usar no início de um texto. Lá no meio, estou escrevendo, você vai falar então, de repente, nesse momento. Você pode usar esses termos, essas expressões para te ajudar a dar continuidade para o texto. Quando você já está terminando, que você já está concluindo a sua história, você vai escrever por fim, finalmente, assim, né? Foi então. São palavrinhas que nos ajudam a deixar o texto melhor. Tudo bem? Não vamos esquecer desses detalhes, tá? Depois, vocês têm uma atividade ortográfica para completar com X ou CH. E ainda formar uma frase aqui com a palavrinha xarope, tá? Pode ser uma frase afirmativa, pode ser uma frase interrogativa, exclamativa ou interrogativa. Tem uma outra atividade de revisão que vocês fizeram bastante na apostila, que é o uso do mal com U e mal com L. Quando que eu uso mal com U? Quando que eu uso mal com L? A professora até deixou a dica aqui, ó. Mal com L, contrário de bem, e mal com U, contrário de bom, ok? Tem um link que vocês vão acessar que está explicando direitinho também o uso do mal com U, mal com L. Aí vocês vão assistir, tá? Esse vídeo só para recordar. Agora, esse vídeo aqui dos tipos de substantivo, gente, é muito importante. Eu quero que vocês assistam uma ou mais vezes se precisar. Por quê? Porque esse vídeo, ele vai falar dos tipos de substantivo, que são vários. Vocês já aprenderam substantivo comum, substantivo próprio, tem o substantivo simples, substantivo composto, o concreto, o abstrato, né? E aí vai explicar cada um. Anota no caderno tudo bonitinho, tá? Para vocês lembrarem depois na hora que precisar. Tudo bem? Assistam com carinho esses vídeos aí que a professora está passando. Tudo isso a gente precisa lembrar, porque às vezes a professora vai dar uma atividade. Ai, professora, eu não lembro mais o que é substantivo primitivo. Eu não lembro mais o que é substantivo derivado. Aqui nesse link, ó, vai explicar cada tipo de substantivo bem certinho para vocês, tá bom? E qualquer dúvida, a professora vai estar aqui também. Então, vocês têm 2 tempos de língua portuguesa, um para fazer a produção de texto e um para completar as atividades de ortografia e gramática, tá? A professora vai ficar aqui atendendo vocês e olhando as produções de texto. Eu quero capricho nas produções, tá bom? A gente pode até fazer uma. Depois que tiver tudo pronto, as produções, corrigido, vocês podem gravar um áudio para mim lendo a produção de vocês. O que vocês acham? Né? Legal. Então, para finalizar, vocês viram o link lá dos substantivos. Aí vocês vão completar aqui nessa atividade, ó, a bolinha pintada para substantivo próprio, o círculozinho sem pintar para substantivo comum, o triângulo sem pintar para o substantivo composto. Aí você vai olhar na legenda e vai completar ali embaixo. Tudo bem? Bem simples a atividade de hoje, hein? Só para recordar, ok? Então, um beijinho, até 9 horas com a aula de matemática. Tudo bem? Então tá, beijinho.